Olá pessoal, de volta hoje para mostrar a vocês, conforme eu havia dito no vídeo anterior, os caminhos que a nossa população negra, né, nossos ancestrais negros e negras percorreram em nosso território cearense ao longo do século XIX. Para iniciar, eu queria enfatizar que recebeu grandes contingentes de população negra escravizada, primeiro vindo da província de Pernambuco, e percorriam, cortavam o nosso território no sentido do Piauí. E ao longo desse caminho, então, como Quixeramobim, como Guaraciaba do Norte, Viçosa, acabavam absorvendo essas populações para trabalhar com a lavoura, para trabalhar nas fazendas ou no serviço doméstico. E a segunda corrente migratória percorreu o caminho do sul para o norte, rumo ao litoral. Então, a corrente migratória baiana, da província baiana, ela entrava no nosso território pelo sul do estado, ali tendo como porta de entrada a Vila do Crato, no sul do estado, no Cariri, no nosso Cariri, e percorria, né, o nosso território rumo ao litoral, chegando no Aracati. Então imaginem vocês que a nossa porção leste do estado do Ceará, e aí nós temos Lavras da Mangabeira, Icó, temos Russas, Aracati, que naquela época já estavam aí se organizando e se definindo como vilas, começavam a absorver desses grupos que passavam a população negra. E aí a nossa população negra ela foi se distribuindo nessas vilas, fruto dessas duas correntes migratórias principalmente. Vocês podem observar que a distribuição territorial da população negra em 1804 ela se concentrava muito, né, na Vila do Crato. Como eu disse para vocês, era a vila que era a porta de entrada para essa migração baiana. Era essa corrente, né, migratória que vinha da Bahia. E depois, né, além do Crato, Sobral, que possivelmente absorvia aí muitos escravos e escravas que vinham dessa corrente migratória de Pernambuco. Então, nessa época, você só tinha aí no sul do estado Crato, Jardim e Lavras da Mangabeira. E no início do século, a concentração maior era no Crato. E depois, em segundo lugar, na Vila de Sobral, aí mais ao norte. Depois de 4 anos, esse cenário mudou um pouco, né? Se pegarmos aí a população negra no território cearense, ela já vai despontar numa vila que não apareceu no levantamento anterior, que foi Icó. Então já passava de 10 mil habitantes em Icó e em Sobral. Depois dessas duas vilas, Crato ainda aparece como terceira vila mais populosa, né? E as vilas do litoral Fortaleza e Aquiraz também aparecem de forma expressiva. Então o Cariri, ele nesse momento ele perdeu um pouco da população para o sertão e para o litoral. A população como era vendida, né, sofriam várias formas de violência e de silenciamento. Haviam fugas, né? O povo negro ele resistiu muito à violência e a essa escravização, esse processo de escravização. E desse modo o território ele foi sendo habitado por uma população de maioria negra. Então, ao passo que a gente vê que nem todas as vilas aparecem nesses dois levantamentos, mas a gente acredita que esse quantitativo era muito maior dessas duas correntes migratórias e que também havia um comércio interno entre as vilas, compravam e vendiam, né, a população negra, a população africana. Então, no terceiro levantamento de 1872, e a população negra ela também desponta, né? Aparece em várias vilas um número muito expressivo, destaque para uma vila que não tinha aparecido ainda nos outros levantamentos, que foi a vila de Baturité, que despontou na produção do café em nosso território e a mão de obra escrava foi utilizada, né, nesse processo. Sobral continua nesse levantamento de 1872 com grande quantidade de população
e as vilas do litoral, como Fortaleza e Aracati também. E dentro, mais no interior do estado, aparece Cascavel, que não tinha aparecido ainda nos outros levantamentos, e aparece na Serra da Ibiapaba, Ipu, como vila que concentra um número bem elevado de população negra. Você identifica os maiores círculos aí, como eu falei, em Baturité e Sobral, depois vem Crato, Barbalha, Lavras, Icó, Quixeramobim, São Bernardo de Russas, aí aparece em maior quantidade, né? Fortaleza e Aracati, Aquirá já diminui um pouco, e na região norte e noroeste do estado, a gente continua tendo uma hegemonia de Sobral, mas aparece Ipu com grande quantidade de população negra, e Granja e Viçosa. Então percebam que mesmo falando de quantitativos expressivos de população negra ao longo desses 3 levantamentos apresentados, as nossas pesquisas apontam que a quantidade de população é muito maior. Embora tentassem apagar e silenciar essas presenças, a presença negra no território, com os dados, manipulando ou mascarando os dados, nós identificamos que ao longo de todos os levantamentos, a população negra ela sempre foi maioria. Então, eu deixo até a reflexão para que vocês façam hoje. No século XXI, certo? Se no século XIX a população negra era a maioria diante de levantamentos de dados incompletos, com dados que eram manipulados, com centralização dos dados, população que não era nem identificada, mas que morava, que existia e que estava presente no território. Hoje, no século XXI, como é que a população negra ela se apresenta em termos percentuais no estado do Ceará? Nós continuamos sendo a maioria no século XXI? Fica a reflexão para que vocês possam pesquisar esses dados e comprovar a importância da nossa ancestralidade, como eu falei no nosso vídeo anterior. E as memórias ancestrais dos nossos bisavós, dos nossos avós, nos ajudam a perceber esses caminhos, né, que a nossa família, que a nossa linhagem familiar percorreu dentro desse território cearense de maioria negra, né? Eu mostro para vocês agora, para já ir terminando o nosso vídeo de hoje, o mapa que representa, nesse século, a configuração dos territórios negros quilombolas no nosso estado do Ceará. Então percebam a distribuição aí desses territórios em nossos municípios. Então, para quem diz que no nosso território não teve resistência, tem resistência, sempre teve resistência sim. Eis o fruto da nossa maior resistência à escravização, os territórios negros quilombolas que até hoje estão configurados nesses municípios, em todo esse percurso histórico. Então, além das populações negras que estão nos outros municípios e que estão nas cidades, que estão nas zonas rurais, essas populações que estão nos territórios quilombolas expressam exatamente a grande resistência negra ancestral do Ceará. Ok? Então é isso, um abraço e fico por aqui com mais um vídeo para esse canal. Até mais, pessoal. Tchau.